Antes de Jesus nascer, o mundo estava meio perdido. As pessoas sofriam, viviam com medo, eram mandadas por outros povos e esperavam que Deus fizesse alguma coisa. Há muito tempo, já se falava que um Salvador ia nascer, alguém que ia mudar tudo. Mas ninguém imaginava como isso ia acontecer. Em uma cidade simples chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria, uma menina normal, com uma vida normal. Um dia, algo inesperado acontece. Um anjo aparece para ela e diz que ela ia ter um filho. Esse filho se chamaria Jesus e teria uma missão muito grande. Maria ficou com medo, claro, mas mesmo sem entender tudo, ela aceitou. Pouco tempo depois, Maria e José precisaram viajar até Belém por causa de uma ordem do governo da época. A viagem foi longa, cansativa, e Maria já estava no fim da gravidez. Quando chegaram em Belém, tentaram achar um lugar para ficar. Bateram em portas, procuraram abrigo. Nada. A única opção foi um lugar simples, onde ficavam animais. E foi ali que Jesus nasceu. Sem luxo, sem palácio, sem festa, só Maria, José e um bebê colocado numa manjedoura. Naquela mesma noite, alguns pastores estavam no campo, trabalhando, cuidando dos seus animais. De repente, o céu se iluminou. Anjos apareceram e disseram que o Salvador tinha acabado de nascer. Os pastores ficaram assustados, mas também muito felizes. Eles correram para ver o bebê e encontraram Jesus exatamente como o anjo tinha falado. Mais tarde, homens sábios de longe seguiram uma estrela diferente no céu. Eles entenderam que algo muito importante tinha acontecido, e aquela criança, nascida de forma tão simples, era o começo de uma nova esperança. Porque Deus não mandou uma mensagem, Ele mandou o próprio Filho. O tempo passou. Jesus cresceu como qualquer outra criança. Brincou, aprendeu a falar, ajudava em casa. Ele vivia com Maria e José, numa vida simples. Nada de palácio, nada de riqueza. Com o passar dos anos, Jesus começou a chamar a atenção não pela força, mas pelas palavras. Ainda jovem, ele já falava de Deus de um jeito diferente. Um jeito simples, direto, que todo mundo entendia. Quando chegou a hora certa, Jesus saiu de casa e foi até o Rio Jordão. Lá estava João Batista, um homem que chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus entrou no rio e foi batizado. Naquele momento, algo diferente aconteceu. O céu se abriu e ficou claro para quem estava ali. Jesus não era uma pessoa comum. Depois disso, Jesus foi para o deserto. Ficou lá por dias, sozinho, sem comer, sem beber. Foi ali que ele foi tentado. Tentado a desistir do caminho certo. Tentado a usar poder para benefício próprio. Mas ele resistiu. Quando saiu do deserto, Jesus voltou com um propósito claro. Ele começou a andar de cidade em cidade, falando para as pessoas mudarem de vida, amarem mais, perdoarem mais. A mensagem dele era simples. O reino de Deus está perto. Ele não falava difícil. Falava de forma que qualquer pessoa entendia. Gente simples começou a seguir Jesus. Pescadores, pessoas comuns. E sem fazer barulho, sem levantar exércitos, Jesus começou algo que ia mudar o mundo para sempre. Agora Jesus já não andava sozinho. Algumas pessoas largaram tudo para seguir ele. Pescadores, cobradores de impostos, gente simples. Eles queriam aprender com Jesus. Por onde Jesus passava, multidões se juntavam. Não porque ele gritava, mas porque ele falava a verdade de um jeito que tocava o coração. Jesus começou a fazer coisas que ninguém conseguia explicar. Pessoas doentes eram curadas. Cegos voltavam a enxergar. Gente que ninguém queria por perto encontrava esperança. Uma vez uma multidão estava com fome. Jesus pegou poucos pães e alguns peixes e alimentou todo mundo. Em outra ocasião, uma tempestade quase afundou o barco dos discípulos. Eles estavam desesperados. Jesus apenas falou, e o mar se acalmou. Mas não eram só os milagres que chamavam a atenção. Jesus contava histórias simples, falava de sementes, de pais e filhos, de perdão. Ele ensinava que amar o próximo era mais importante do que seguir regras sem coração. Isso incomodou muita gente poderosa. Os líderes religiosos começaram a se sentir ameaçados. Jesus não seguia o sistema deles. Ele se aproximava de quem era rejeitado. Quanto mais o povo gostava de Jesus, mais os líderes queriam parar tudo aquilo. E enquanto o amor de Jesus se espalhava,
A tensão também crescia. Algo grande estava para acontecer. A pressão estava cada vez maior. Os líderes religiosos já tinham decidido. Jesus precisava ser parado. Numa noite, Jesus se reuniu com seus discípulos para uma última refeição. Eles comeram juntos, conversaram, mas o clima era diferente. Jesus sabia que algo ruim estava para acontecer. Ele olhou para eles e disse que um dos amigos ali iria traí-lo. Ninguém acreditou, mas Judas, um dos 12, já tinha feito sua escolha. Mais tarde, Jesus foi orar num jardim. Ele estava triste, angustiado, sabia o que vinha pela frente. Foi ali que Judas apareceu, acompanhado de soldados. Com um beijo, ele entregou Jesus. Jesus foi preso. Levaram ele de um lugar para outro, julgaram sem provas, acusaram sem justiça. O povo que antes gritava o nome de Jesus, agora estava em silêncio, ou gritando contra ele. Mesmo sem culpa, Jesus foi condenado. Bateram nele, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois disso, levaram Jesus até a cruz. Ali, pregado, sentindo dor, ele ainda teve forças para perdoar. Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles. E naquele momento, Jesus morreu. O céu escureceu, a terra tremeu, parecia o fim. Para os discípulos, tudo tinha acabado. A esperança tinha sido enterrada junto com o corpo de Jesus. Mas a história ainda não tinha terminado. Depois que Jesus morreu, o silêncio tomou conta de tudo. O corpo dele foi colocado num túmulo emprestado e uma grande pedra foi colocada na entrada. Soldados ficaram ali vigiando. Para os discípulos, aquilo era o fim. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus e agora estavam com medo, escondidos, sem saber o que fazer. Parecia que a esperança tinha sido enterrada junto com ele. Mas 3 dias depois, bem cedo, algumas mulheres foram até o túmulo. Quando chegaram lá, algo estava errado. A pedra tinha sido removida. O túmulo estava aberto. Elas entraram e o corpo não estava lá. O medo virou confusão. A confusão virou espanto. Então um anjo disse algo simples, mas poderoso. Por que vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo? Jesus tinha ressuscitado. Pouco tempo depois, Jesus começou a aparecer para seus seguidores. Ele falou com eles, comeu com eles, mostrou as marcas nas mãos. Não era um espírito, era Jesus, vivo. Os discípulos, que antes estavam com medo, agora estavam cheios de coragem. Jesus explicou que tudo aquilo precisava acontecer, que a cruz não foi derrota, foi o caminho. Antes de ir embora, Jesus deixou uma missão clara: levar essa mensagem para o mundo inteiro. Não uma mensagem de ódio, não de medo, mas de amor, perdão e esperança. E foi assim que a história de Jesus começou a se espalhar. Sem internet, sem exércitos, sem poder político, só com pessoas comuns contando o que tinham visto e vivido. E olha só, mais de 2000 anos se passaram e essa história ainda é contada. Talvez porque, no fundo, todo mundo carrega uma dor, uma culpa ou uma pergunta sem resposta. E a história de Jesus lembra uma coisa importante: ninguém está sozinho e nunca é tarde para recomeçar. E agora eu te pergunto, você gostaria de ver mais vídeos como esse aqui no canal? Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque essa história ainda está viva.